Saudamos todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para gravarmos um vídeo, uma pregação que terá um impacto extraordinário na vida das pessoas. Nós queremos falar, dando continuidade do tema de ontem, nós queremos falar o que nós possuímos em Cristo. Ou então, o que nós temos em Cristo. Esse é o tema de hoje. Falamos quem é Cristo. Tem uma pregação em Jesus Cristo é o único Deus. Falamos também quem nós somos em Cristo Jesus. Isto é, o que nos tornamos em Cristo Jesus. O que é ser filho de Deus, nova criatura. E hoje vamos falar o que temos ou o que possuímos em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, é uma maravilha estar na presença do meu irmão e podemos partilharmos a palavra de Deus. Ao falarmos do que possuímos em Cristo Jesus, há uma necessidade de nós definirmos o que é possuir. Sabemos que possuir vem do verbo possuir. E tem vários sinônimos. Tem vários sinônimos que é deter, reter, conservar, manter, ter, dispor, haver. Umas definições de sinônimo também de possuir é desfrutar, usufruir, gozo. Mas sabemos que possuir tem a ver com algo que ter posse de algo. Possuir é ter posse de algo. Possuir vem de um verbo transito, porque ela não consegue transmitir uma informação completa sozinha. Quer dizer, se eu falar eu possuo, então as pessoas têm que saber o que eu possuo. João, eu possuo. Já vou te perguntar, possuis o quê? Por isso é que o verbo possuir é um verbo transito. Ela não consegue só por si só transmitir uma ideia. Ela tem que ter ajuda. Então, hoje estamos a falar aquilo que nós possuímos em Cristo. A ênfase deste verbo vem na próxima palavra, que é em Cristo. Então, no maior deu conta que estamos a falar de um verbo que é possuir. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, o que é que nós possuímos? O meu irmão saber o que é que nós possuímos. O meu irmão tem que saber o que nós tínhamos antes da queda. Antes da queda nós éramos o Adão era alma vivente, mas com o Espírito de Deus. E ao mesmo tempo, ele tinha o domínio e subjugava a terra. Mas quando ele peca, ele também tinha a glória de Deus e a honra. Mas quando ele peca, ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi afastado. Porque se tornou inimigos de Deus. Tornou inimigo de Deus e fez com que todos nós tornássemos inimigos de Deus. Estou com gripe, eu sou suar um bocadinho, perdão. Desculpa. Então, Adão nos fez ser inimigos de Deus. Sim, nós éramos inimigos de Deus. Então,
depois da queda de Adão, Deus queria restituir aquilo que Adão perdeu. Para Adão voltar a possuir o domínio, para Adão poder ter de novo acesso ao reino e para Adão poder ter de novo a vida eterna aquele dia antes da queda. Porque a queda fez com que Adão morresse espiritualmente, Adão perdesse a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a graça de Jesus Cristo, que é Jesus, é vida e vida em abundância. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha. O que o homem hoje, depois de receber o Senhor Jesus como seu Salvador, depois de eu aceitar, Ele abrir a porta do seu coração, Jesus Cristo entrar e se assentar e ser nova criatura, o que ele ganha em Cristo Jesus? Qual a diferença entre eu buscar a Deus, eu ter o Senhor comigo, habitando em mim, em relação a alguém que não tem o Senhor habitando nele? A diferença, meu irmão, é que quando você aceita as obras determinadas de Cristo, quando você crê nessas obras determinadas de Cristo, que é a morte e a ressurreição, que é a restituição do Espírito Santo no teu corpo, automaticamente você tem o Espírito Santo. Automaticamente você tem de volta o Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus fez depois da ressurreição, quando visitou os discípulos, foi lhes soprar o Espírito Santo. Jesus chegou e disse, Jesus soprou-lhes e disse, recebam o Espírito Santo, assim como Deus soprou. Assim como Deus soprou em Adão. Ora, Jesus, Deus, soprou nos discípulos, recebem o Espírito Santo. Adão era alma vivente. Alma vivente. Mas deixa eu te dizer que Jesus Cristo é Espírito que vivifica. Espírito que dá vida. Ele diz, o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dos mortos, vivificará nos corpos mortais. Quer dizer, Jesus é o Espírito que dá vida. O Espírito de Cristo é o Espírito que dá vida. Então, o que nós possuímos em Cristo depois da morte e ressurreição, através das suas obras terminadas na cruz e a ressurreição que nos trouxe justiça? Nós possuímos a sua justiça. Ele nos justificou e nos tornou justiça de Deus em Cristo Jesus. Possuímos a sua justiça, possuímos a sua salvação, possuímos a sua glória, porque Jesus Cristo, no livro de João 21, nos deu a sua glória, aquela glória que tínhamos com Adão. Deus nos encheu de honra e de glória. Salmos 8, seu verso 5 e 6. Deus nos encheu de honra e de glória. E nós perdemos a glória. A Bíblia diz que todos pecaram e estudavam na glória de Deus. Através do homem o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia também diz que através do homem a graça, a vida eterna voltou. E o reino voltou na terra. O reino que reina não é comida e bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. O reino é o Espírito Santo dentro de nós. E essa era a promessa do Pai, que nos últimos dias derramará seu Espírito sobre toda a carne. Esta é a promessa da nova aliança. Na antiga aliança era escrito em mandamentos em madeira, mas na nossa nova aliança, que é uma aliança melhor. Na antiga aliança, como diz Jeremias 31, foi escrita na pedra. Mas é uma aliança maior, como diz no livro de 1 Coríntios, o Paulo diz, uma aliança maior. E se a aliança de Moisés, mesmo assim, tinha glória, quanto mais a aliança do Espírito, que é eterna. Então hoje nós temos uma aliança com Cristo, maior que aquela de Moisés. Então, para dizer que nós temos uma nova aliança, nós possuímos uma nova aliança, agora nós somos herdeiros de Deus, herdeiros de Jesus Cristo. A Bíblia diz que
quão alegria é o Senhor nos chamar de filhos. O Senhor não só nos chamou de homens, mas o Senhor nos chamou de filhos. Não somos mais servos, agora somos quê? Filhos. Através de Cristo somos filhos de Deus. Então nós ganhamos a justiça de Deus, possuímos a justiça de Deus, possuímos a glória de Deus, possuímos a vida eterna. E graças a Deus temos o Espírito Santo de Deus. Ele diz, não é por força, não por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Antes ele vinha, usava as pessoas, depois ia. Vinha, fortalecia as pessoas, depois vinha. Agora, hoje não. Hoje aquela presença estava na arca. Hoje habita em nós. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. A Bíblia diz que, não sabemos que o Espírito Santo habita em vós, vocês estão no templo do Espírito Santo. Aquele que se junta com o Senhor, torna uma só carne. Hoje nós somos uma só. Hoje somos um só espírito com o Senhor. Aquele que se junta com uma mulher, que diz, torna uma só carne, está certo. Mas nós se juntamos com Cristo. Hoje nos tornamos um só com Cristo, nosso espírito. Jesus orou no livro de João 17 que, Pai, que nós sejamos um. Ele torna-se um e nós tornamos um com Ele. Quer dizer, nós somos um com Cristo. Por isso é que nós possuímos a vida de Deus. A natureza divina, a vida eterna. Hoje nós temos a vida eterna dentro de nós. Pedro disse que nós temos a natureza divina. Quer dizer, tudo que Jesus é na eternidade, nós somos nessa terra. 1 João 4:17. Jesus é pedra viva, nós somos pedra viva. Jesus é rei, nós somos reis. Jesus é Senhor, nós somos senhores. Jesus é santo, 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 nós somos santos. Então, isso é para quê? É para o meu irmão ter noção quem você é em Cristo. Hoje você é uma nova criatura, um novo protótipo, um homem nascido de Deus, não dos homens. Agora nasceste de Deus, você tem a natureza de Deus. Você tem agora os frutos de Deus. Deus através do Espírito Santo põe a natureza dele em você. Vai produzir o Espírito como o quê? Vai produzir fruto como o quê? Amor. Depois do amor vai produzir outros gomos em você. Longanimidade, fidelidade, fé, temperança, domínio próprio. Não, é muita coisa. Vai produzir os frutos dele em você. Para produzir que os dons em você, você primeiro tem que ter os frutos. Para depois saber usar os dons. Ter caráter, ter integridade no uso dos dons. Então, essa que nós temos, nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para expressar a vida de Deus na terra. Nós somos luz do mundo. Jesus disse que a tua luz resplandeça. Para quê? Para que dê glória a Deus. As pessoas quando nos vê vão ver aquilo que nós possuímos, aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros, nós herdamos a vida de Jesus. Herdamos os bens de Jesus. Herdamos a sua sabedoria. Herdamos o seu temor. Herdamos o seu conhecimento, sua fé, seus conselhos, sua força, sua ciência, seu espírito. Hoje nós somos como Cristo é. Nós agora somos aquele que levamos o ministério de reconciliação. Deus estava a reconciliar o mundo com Jesus. Agora Deus nos deu essa responsabilidade, mas de nós levar também aqui o ministério da reconciliação através do evangelho que é pregado, que é proclamado.
Oh, glória a Deus. Por isso, hoje, como já estamos crucificados com Cristo, vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. Nós possuímos a vida de Deus. Efésios 2:10. Fomos recriados em Cristo. Nós possuímos agora a vida de Cristo em nós, habitando em nós. Esse privilégio que eu tenho dito, os antigos não tinham. Mas depois das obras terminadas de Cristo, nós possuímos essa vida. Por isso, meu irmão, não se vê inferior. Deus, através do seu amor, nos deu acesso à sua herança. Nos deu acesso a desfrutar da sua presença. Nos deu acesso a desfrutar dos bens de Jesus que Ele despojou, que estavam, que é o domínio, a autoridade. Hoje nós temos poder sobre a morte, sobre o inferno. Hoje as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Nós possuímos o quê? Possuímos a chave que está com Cristo. Cristo disponibilizou a chave para nós também. Porque hoje nós temos poder de ressuscitar mortos, de gerar vida. Hoje nós temos poder de chamar um espírito do inferno para voltar no corpo. Porque Deus se alegrou a nós sermos colaboradores do seu poder no homem interior, como diz Efésios 3, 15, 16. No Efésios 1, 17 em diante, Deus e Paulo quer que nós saibamos que nós temos em Cristo a sua riqueza da glória, o seu amor, o seu poder, o seu conhecimento. A Bíblia diz que Paulo diz que pensador que virão espírito da sabedoria reflexão no pleno conhecimento de Cristo, porque nós somos edificados na fé do conhecimento do Filho de Deus, como diz Efésios 4, 11, 12, 13, 14. Nós temos o amor, e ele diz que conhecer o amor de Deus, que excede todo conhecimento, e toda a plenitude de Deus em nós. Nós temos acesso aos 7 Espíritos de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, habitando em nós. Aquele mesmo Espírito que andava com Jesus fazendo bem aqui na terra, libertando os cativos, curando os enfermos, ensinando, é o mesmo que agora habita em nós. É o mesmo que agora está em nós. Os discípulos deram conta disso muito tempo. A maior herança que nós temos nessa terra, que nós possuímos, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Cristo. É Cristo habitando em nós. É o Emmanuel. Não temos... Porque o Espírito Santo produz em nós vida. É o Espírito da vida. Produz em nós do amor. Ele é que derrama o amor sobre nós. Romanos 5, 5. A glória está no Espírito. Ele é o Espírito da glória. Ele é que manifesta. Ele é que manifesta os tesouros, a riqueza da glória de Cristo em nós. Por isso, a maior herança que você tem de Cristo, que você possui em Cristo, é o Espírito Santo, é a vida de Jesus habitando em você, e que você tem que expressar essa vida diante dos homens. Eu vou te dizer, meu irmão, esta é uma vida de poder, do pleno conhecimento de Cristo, porque Jesus, através do Espírito Santo, vai te guiar
Se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, meu irmão, você terá uma vida abençoada. Hoje, te levamos a falar e a ouvir o que você possui em Cristo. Reflita nisto. Em nome de Jesus. Amém. O que nós possuímos em Cristo Jesus é muita grandeza. Hoje, o meu irmão, se crê em Cristo, a Bíblia diz: estas coisas seguirão aqueles que creem. Estas coisas possuirão aqueles que creem. Porão mãos e enfermos curarão. Ressuscitarão mortos. Quer dizer, dar vida, porque você agora é espírito vivificado. Você agora é da natureza de Jesus Cristo, não da natureza de Adão caído. Beberão algo mortífero, não acontecerá nada. Ah, meu irmão. Falarão novas línguas. Isso tudo nós possuímos em Cristo. Isso tudo nós temos em Cristo. E quando nós não temos conhecimento daquilo que nós temos em Cristo, vamos nos comportar, muitas vezes estamos nos comportar, vamos se comportar a igreja de Cristo. Vemos quando Deus manda a igreja de Cristo se arrepender. Por quê? Porque elas não desfrutavam da plenitude de Deus. Não desfrutavam da plenitude do amor de Deus. Não desfrutavam. Um tinha deixado o seu primeiro amor. Outro tinha deixado de usufruir. Por quê? Porque tinha deixado de praticar as boas obras. Outro tinha deixado de usufruir por quê? Porque não repreendia nem afastava aquelas pessoas que traziam outra mensagem, que não era a mensagem do reino na igreja. Tem muita gente assim. Tem muitos pastores liberais que sabemos que esse irmão está a desviar os irmãos, está a desviar as pessoas. Tem uma outra coisa que ele está fazendo na igreja. Mesmo assim o pastor deixa. Oh Deus. Outros toleram demais algumas coisas. Outros não têm integridade. Outros não têm paciência para desfrutar. Deus já lhes pede paciência para desfrutar. Usufruir daquilo que ele possui em Cristo Jesus. O conhecimento pleno sobre a graça que o meu irmão tem em Cristo Jesus, que o meu irmão possui em Cristo Jesus, vai te manter firme, mesmo quando a situação que estás a passar mostra o contrário, como estava a igreja de Esmira. A igreja de Esmira, ela parecia ser pobre, mas Jesus disse: você é rico. Não importa a situação que estás a passar agora. Ah, não, eu não tenho nada, eu não sou nada. Não importa o que estás a passar agora, não importa. Não importa. Se você tem certeza, se você tem certeza do que possuis em Cristo Jesus, se você tem pleno conhecimento do que você possui em Cristo Jesus, do que você tem em Cristo Jesus, deixa eu dizer, meu amado, você vai fluir. Não importa a situação. Deus está a te capacitar. Deus está a te estruturar. Por isso que eu disse, Gálatas 4, diz: enquanto o menino ainda for menino, embora seja dono de tudo, embora possui tudo, mas às vezes ele não sabe, não tem um pleno conhecimento, que lhe leva à plenitude, leva a usar e a usufruir de tudo que Cristo tem. Por isso é que o meu irmão tem que ter palavras assim, tem que ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para te aperfeiçoar.
a teres o conhecimento, para te edificar no que? Na fé do conhecimento do Filho de Deus, que te deu todas essas coisas gratuitamente. Deu toda essa riqueza gratuitamente, a riqueza da sua glória gratuitamente, te deu o Espírito gratuitamente, te deu a vida eterna gratuitamente. É de graça, a salvação é de graça, te deu gratuitamente, morreu por você gratuitamente, ressuscitou e te justificou gratuitamente. Deu de novo a glória que Ele tinha, deu a você gratuitamente. Te tornou filho, te adotou e te tornou filho gratuitamente. Então, através destas pessoas, vão te ensinar, vão te levar ao pleno conhecimento. Mas meu irmão não pode só se limitar nessas pessoas. Meu irmão tem o primeiro ensinador dentro de você, que é o Espírito Santo, que vai te conduzir, que vai te guiar. Por isso, meu irmão deve meditar a palavra. Esse é o testamento. Todas as vezes, quando alguém morre e deixa a herança, nos deixa o testamento para saber aquilo que você possui em Cristo Jesus. Deixa eu dizer, meu irmão, quando você saber o que você possui em Cristo Jesus, você vai ser strong, você vai ser forte. Você não vai ser mais aquele cristão. Não, você vai ser um maduro. E Deus vai falar assim, não, meu filho está preparado para usufruir e exercer poder na minha instituição. Então, meu irmão precisa ser treinado pelo Espírito Santo. Precisa ser dado a conhecer também pelo Espírito Santo quais são as riquezas da glória, o que você possui em Cristo. Nós falamos aqui algumas, mas é muita coisa. Você possui a característica, o caráter, a personalidade de Deus, a natureza divina. Você vai ter a natureza divina, a natureza de Cristo divino. Você também tem, porque assim como Ele é, você nessa terra. Nós agora temos acesso ao céu. Estamos juntamente com Ele nas regiões celestiais, sentamos com Ele naquele trono. Aqui nós falamos de Jesus, Ele lá fala de nós. Nós somos filhos. E Jesus é, nós somos. Jesus é pedra viva, nós somos pedra viva. Jesus é fogo consumidor, nós somos fogo consumidor. Jesus é rei e somos sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Jesus é justo, Ele nos justificou, nos tornou justo, nos tornou santo, nos tornou digno de receber e de estar na presença de Deus. Não por nós, mas por Ele. Agora, quando Deus olha para nós, não vê o cabral caído, vê Jesus em nós. Ele vê a imagem de Cristo em nós. Ele vê o corpo de Cristo em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Tudo que Cristo tem, todo poder e autoridade está sobre nós, como diz o livro de Efésios 1, 19 até 21. Tudo que Cristo possui, nós possuímos. Ele dividiu conosco 50%, 50%. Então, meu irmão, você não pode ser fraco. Você não pode ter uma vida medíocre. Você tem que ter conhecimento, e conhecimento é poder. De quem você é. Viva uma vida de um verdadeiro herdeiro, de um verdadeiro filho de Deus. E peça ao Espírito Santo para te despertar, para te levar ao conhecimento pleno daquilo que você possui em Cristo Jesus. Eu quero orar com o meu irmão. Vamos orar, irmão. Pai da glória, peço a Deus que mostre no meu irmão quem ele é. Muitas das vezes pensamos ter conhecimento de algo, mas não sabemos, não temos sabedoria sobre esta coisa, Pai da eternidade.
Por isso que eu peço a Deus que nos dê um espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Cristo, para que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós possamos saber, nós que cremos, quais são as heranças de Cristo nos santos, a herança, a riqueza da glória de Deus em Cristo Jesus nos santos, a excelência do seu poder e a força que opera o seu poder em nós. A Bíblia diz que Cristo, sendo rico, tornou-se para nós se tornando rico. A Bíblia diz que nós somos colaboradores do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo no nosso homem interior, Pai. Que esta visão venha nos meus irmãos, para que não possamos ser dependentes de homens, para que nós não possamos depender de homens, mas de Cristo, e ter um homem como nosso amigo e conselheiro, aquele que nos dá um impulso, nos ajuda a caminhar por meio do Espírito Santo. Pai, que os tutores que nos deste sejam capazes de nos levar ao pleno conhecimento, à edificação da nossa fé no conhecimento do Filho de Deus, que é nosso Cristo Jesus. Pai, que esta palavra flui nos corações, desperta o espírito dos espíritos vivificantes, que são os filhos de Deus, mas também desperta as almas viventes, que são os filhos da ira das trevas, para que eles possam vir, porque hoje o acesso é para todos, tanto para os justos, para os ímpios. Temos acesso ao trono da graça, uns para desfrutar da presença, outros para se tornar filhos e filhas de Deus, porque Deus está de mãos abertas para desfrutar, para entregar aquilo que Ele nos deu através das obras terminadas dele, gratuitamente, que é a vida eterna, que é o seu Espírito em nós, que é a sua vida em nós, que Ele habitando em nós, e nós desfrutar do seu conhecimento, do seu poder, da sua glória, da sua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nega a oração de um pecador arrependido. Obrigado, Pai, que muitas das vezes pensamos que sabemos alguma coisa. Como diz no livro de 1 Coríntios 8:2. Mas às vezes não temos esse conhecimento. Achamos que sabemos, mas não sabemos, Pai. Perdoa nosso orgulho. Perdoa o orgulho de nós pensar que sabemos alguma coisa, mas na realidade não sabemos. Perdoa este orgulho. E nos tira o preconceito. E nos faz andar na plenitude do teu conhecimento, que vai gerar poder em nós, que gera poder em nós através do Espírito Santo. Nos ensina, meu Pai, de poder ser revestido da tua humildade, porque Ele diz que Deus dá mais graça aos humildes e resiste ao soberbo. Nos ensina a depender do Espírito Santo que habita em nós. Nos ensina a ser guiado a ouvir a voz do Espírito Santo que habita em nós, para nos esclarecer tudo aquilo que nós possuímos, para nos dar mentalidade do reino e nos mostrar tudo aquilo que nós possuímos em Cristo Jesus. Pai da eternidade, em nome de Jesus, te agradecemos porque somos filhos e possuímos a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.